Super boa tarde, sejam bem-vindas a mais uma aula do nosso box 16, quarta e última aula. Hoje faremos o nosso mini álbum com uma estrutura totalmente diferente, mas eu tenho certeza que vocês vão amar produzir. Esse álbum vai ter capacidade para 16 fotos, mas facilmente a gente consegue ampliar aí a quantidade de fotos. Então vamos lá. A gente ficou com duas folhas do nosso box. Oi, Fátima! Boa tarde! E a gente vai usar as duas para fazer a estrutura, né? E depois no miolo a gente vai usar os crafts que a gente já tinha considerado. Então a gente vai começar a forrar esses dois rollers separadamente. Então dessa vez a gente não vai usar a reguinha de 8 milímetros. Então vamos lá. Deixa eu ver qual parte que eu quero pegar aqui. Eu quero pegar mais essa parte do jornalzinho que eu acho uma graça. Então eu vou considerar aqui em cima. E aqui, acho que eu vou considerar aqui em cima também para ser no listrado. Então, a reguinha que a gente vai usar vai ser a de 1,5 e eu vou colocar ela aqui. Na minha parte superior, à direita do papel. As duas folhas eu vou usar esse canto, tá? Ah, que delícia! Levou a folha de recortes pra fazer? Tá frio aí, Fátima? Que aqui tá frio, hein? Misericórdia. Gelado. Aqui em cima quase não precisa riscar, porque acaba que o azul, ele tem quase que 1,5. Né? Ó. Então, vamos lá. Ah, que gracinha. Vai se mandar foto dos gorrinhos. Então, vamos lá. Maria Machado, oi Marcinha, boa tarde. Vamos esquentar nossa tarde fazendo um mini álbum. Então, ó, vamos passar a cola bem passadinha aqui. E aí a gente vai colar na linha que nós fizemos, certo? Até aí nenhuma novidade pra vocês, né? Aí a gente vai colocar aqui a reguinha.
Oi, Maria Regina Leone. Boa tarde. E aí já vou aproveitar e fazer o fio de cabelo. Nos 4 cantinhos, certo? Então, ó, a minha parte de trás vai ficar no listrado. Mas vocês podem considerar o quadradinho que vocês quiserem, né? E posicionar, tá? E a minha parte da frente, como eu havia falado, vou colocar considerando o jornalzinho. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Por um minuto parecia que não tava quadrado esse roller. Olha lá, considerei o jornalzinho. E aí, eu vou tirar novamente o excesso. Certo? Aí, vamos lá. Vamos para as nossas medidinhas. A sobra desse daqui vai estar por 14,5, que é exatamente a nossa guarda. Então, a gente só vai terminar de cortar esse restante da folha. Então, ó, vou colocar 14,5 aqui. Vou fazer isso aqui, certo? E aí, eu vou cortar daqui pra cá com 14,5, pra ficar no cinza, uma guarda. E depois eu vou virar e vou cortar 14,5. Então, aqui eu já vou ter as minhas duas guardas internas, certo? E essa parte aqui, eu vou fazer
vou fazer minha lombadinha nessa parte rosa aqui. Então, ó, essa partezinha... Oi, Edilane, boa tarde. Essa partezinha que sobrou, que é do rosinha, que eu vou considerar, ó, eu vou colocar ele aqui na minha guilhotina e eu vou cortar ele com 12,5. Tá? Então, vamos por partes. Cortei aqui por 12,5. E aí, aqui, eu vou colar centralizado. Então, a altura, eu tô usando a que eu já tinha, que ficou 14,5, né? Essa altura aqui. E vou colar essa parte aqui. Só deixei por 12,5. Antes de passar a dobradeira, eu posso vir e dar uma leve conferidinha aqui. Tá, claramente está torto, né? 3,9. E 8. Pronto. É isso. Certo? Pulei aqui. Já. Deixo coladinho. Certo? Oi, Mi. Boa tarde. Daí a gente vai fazer o fechamento ali. E eu vou pegar, acho que um pincelzinho agora pra passar. Calma. Misericórdia, esse aqui tá melhor. Vamos lá. Então aqui, eu vou dar uma ajudada já. A gente vai então fechar. Sempre dois lados opostos, combinado? Que friozinho. Aqui, com a minha dobradeira e ó, e como sempre vou cuidar para os meus cantinhos ficarem bem coladinhos, certo? Minhas orelhinhas aqui também, ó. Então, ó, bem coladinha as orelhinhas. Tudo isso, aí, que produtivo. Arrasou. Pouquinho cola. E agora eu vou fechar então essas outras duas partes que estão faltando aqui.
gente! Então, ó, minha capinha, né? Onde eu vou definir aqui a minha decoração. E aí, agora eu vou fazer o fundo. Mesma coisa, tá? O fundo. Vou colar a primeira parte de cima, depois os nossos ladinhos. Tá? E aí o último ladinho. Certo? Pronto. Perfeito. Então, capinha e contracapa já prontinhos, certo? Encapadinhas, fio de cabelo, os 4 cantos. E aí a gente vai fazer essa lombada, que é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a fazer, mas também é super fácil. Então, vamos lá. Antes de virar as laterais, eu vou vir com o agulhãozinho, né? Vou apoiar aqui e vou fazer um pequeno furinho, tá? Um pequeno furinho, pequeno furinho. Para eu saber aonde que são os furinhos. E aí, eu vou vir e vou fazer isso aqui, ó. Lembra com aquele nosso agulhão que vai engrossando? Quem tiver a crop, gente, quem tiver a crop, pode abrir esses furinhos na crop. Inclusive, pode até colocar ilhós nesse acabamento aqui. Que, claro, vai ficar mais, assim, sofisticado.
né? Mas eu vou fazer dessa maneira mais simples, né? Mostrando que dá pra gente fazer sem usar crop, tá? Mas quem tiver crop pode, não precisa fazer com agulhão, que nem eu tô fazendo. Pode fazer assim, desse perfurando. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colar essa parte aqui primeiro, ó. Então, vou vir aqui. Ó, eu vou fazer isso aqui. E vou colar aqui. Feito isso, ó, a gente vai descer e vai forçar bem aqui, ó. Por quê? Porque eu quero mesmo que esse papel faça um ângulo aqui. Tá vendo? Então, eu posso forçar bem aqui, ó. Porque daí ele vai ficar tipo numa diagonal. E é isso mesmo, a gente quer essa diagonal. A gente quer essa diagonalzinha aqui. Tá? Devagarzinho, tá, gente? Com carinho. Com carinho. Então, na verdade, a gente vai passar cola nessa faixa inteira mesmo. Então, ó, propositalmente ele já vai fazer um grau diferente aqui. E é isso mesmo. Aí, a gente vai vir aqui, ó, com a dobradeira e vai fazer uma outra marcação aqui, ó. Uma outra marcaçãozinha. Sempre com muito amor e carinho. Acho que dá pra ver, né? Aqui, ó, degrau e o degrauzinho que vai se criando, né? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal do Insta. Então, ó, faz um degrauzinho, devagarzinho, pra não rasgar, e faz um degrauzinho assim. E aí, nada mais, nada menos que a gente vai fazer é unir essa capinha e essa daqui nessa estrutura. Então, é isso que a gente vai fazer, certo? Como faremos isso? Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente tem 12. Então, basicamente, a gente vai considerar 1,5 lá em cima e 1,5 aqui embaixo, tá? Pra gente colar. Porque tem 15, né? Aqui tem 12, então a diferença de 3 centímetros a gente vai considerar. O que a gente vai passar? A gente vai passar cola nessa parte. Só que lembra que eu falei que fica tipo um degrauzinho? A gente não vai exceder essa cola pra cima, para ela não colar mais do que ela precisa. Então, a gente vai deixar esse degrauzinho de uns 2 milímetros livre de cola, tá? Então, deixa aqui próximo a esse desenho que nós fizemos, deixa ali sem cola. E eu vou vir aqui, ó, e vou posicionar mais ou menos 1,5. Certo? Então, assim, no papel não vai cola, gente, mas aqui, ó, é roller com roller, tá? Não deixa folga.
Não deixa folga. Bota isso bem juntinho, tá bom? Bota bem juntinho pra ficar bem coladinho. Vocês vão ver que bacana que fica esse acabamento. Que eu gosto de passar bem a dobradeira, vocês sabem, né? Mas assim, ó, bem coladinho, ó. Ó lá, que graça que fica. Então, fica só com a viradinha aqui. Tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? Pra facilitar, a gente vai passar a cola aqui e eu vou alinhar numa linha da minha base de corte pra ser mais fácil eu manter esse projeto na mesma altura. Então, encontrei aqui mais ou menos 1,5. Depois eu alinho ele aqui, ó, pra eu colar certinho, tá? Dicas aí de montagem pra ser mais fácil. Aí, mesma coisa, venho com a minha cola. Não excedo até lá em cima pra não borrar, não tirar a caquinha do papel, porque às vezes um pouquinho de cola, né, já dá uma excedida. Então, aí como eu falei, alinho aqui embaixo, né, ó. E aí eu vou vir com esse. Novamente, gente, roller com roller, tá? Não deixo folga nenhuma, não deixo folga. Roller com roller, venho, passo bem a minha dobradeira aqui, deixo bem coladinho essa parte. Fazer bem aqui e ó, faço a minha viradinha. Então, ó, olha o charme dessa lombadinha. Então, ó. Deixo aqui bem coladinha. Olha que gracinha. Não, mas sim, achei importante só reforçar. Perfeito? Daí a gente vai colar as nossas guardas. Como esse álbum, ele é de amarrar, é tudo bem a gente invernizar tudo, porque não vai ser nada colado, né? Ele vai ser amarradinho nesses furinhos, tá bom? Então, depois que eu montar colar essa guarda, tudo, a gente vai invernizar, porque não vai precisar de colar nada aqui, tá bom? E aí a gente vai fazer o quê? Esse daqui, que tá com 12, né, que eu falei, a gente vai cortar por 11,5, aquela faixinha, essa faixinha aqui, ó. Não tinha sobrado uma faixinha? A gente vai cortar por 11,5. Eu vou até considerar esse detalhe do washi tape, porque eu acho ele fofo. E aí eu vou começar a colar por ele, tá bom? Vou começar primeiro pelo miolinho. E depois pelas outras duas guardinhas, tá bom? Então, a gente vai. Então, vamos considerar aqui, certo? Como sempre, respeitando o movimento que o álbum vai fazer, certo?
Então, aqui a gente vem, faz só um carinho. Só um carinhozinho, né? E aí, a gente vai vir e vai colocar, então, aquelas guardas que a gente cortou lá no começo. Então, a gente vai ter uma rosinha aqui e o chevron, certo? Que a gente vai colar centralizado, tá bom? Que era o 14,5 por 14,5. Então, essa vai ser a nossa estruturinha. Então, também já vou colar para depois já envernizar. Passando bem aqui a dobradeira para ficar bem coladinho. E aí a gente já uma apagadinha aqui, porque tinha grudado um negocinho. E aí agora aqui o nosso rosinha. Gente, ficou uma graça, né? Essa estrutura. Fica muito graciosinho. E aí, agora a gente já vai envernizar. Então, passei bem a dobradeira aqui. Vou passar a borrachinha aqui nos cantinhos. Sei que às vezes pega umas sujeirinha que a gente nem sabe da onde vem, né? Mas aqui tá tudo certo.
Só verniz, então, ó. Então, ficou assim. Certo? Então, vou envernizar pra depois fazer aqueles furinhos ali do começo. Deixa eu apoiar aqui um paninho. Pra gente... Ai, tem outra toalhinha aqui que tá mais limpinha. E aí, a gente vai com verniz na base de água mesmo, tá? Deixa eu deixar esse pincel aqui. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Misericórdia. Opa. Voltamos aqui. Voltamos. Então, verniz acrílico brilhante da Acrylex. Vou passar aí umas 2 camadinhas, né? 2 ou 3. Vou fazer. E aí, ó, o que eu gosto de fazer? Com o pincelzinho, eu gosto de passar aqui, ó, nessa cavinha. Tá? Aí eu passo assim, venho com um rolinho. Já levanto e já tiro se tiver algum excesso, porque o verniz, se ficar em excesso aqui, ele faz a mesma coisa que a cola, ele acaba machucando a lombada, tá? Então, vou secar pra passar mais. Bom, vou secar e vou ver se precisa de uma terceira camada.
peito já tá bom. Esse brilhinho aqui. Aí eu vou passar por dentro, então, tá? Por dentro é mais fácil ainda. Daí não tem as cavinhas, né? Só a gente passar aqui reto. Secar. Mais uma. Vinha e uma última por dentro. Pronto. Aí a gente vai deixar aqui secando, certo? Deixar secando para depois a gente fazer nossos furinhos. Daí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a preparação das nossas páginas. Então, a gente vai ter 4 folhinhas de craft. Eu tinha até deixado já aqui. E daí a gente vai dobrar. Acho que eu não vou dobrar o meio, vou cortar primeiro. Bom, 14,5 é a altura que a gente vai ter, né? Então a gente vai cortar as 4 primeiro por 14,5. Vamos lá. Meio. Quatorze e meio. Então, faço 4 pelo mesmo. E aí a gente vai vincar. Vamos vincar, porque daí fica mais fácil de cortar. Vou vincar também no 14,5. Depois dessa pontinha aqui, ó, a gente tira na guilhotina. Então, vamos lá, né? A gente vai tirar esse excessinho aqui.
Então, dobrou, dobrou. Vai lá no 14,5 e deixa eles quadradinhos, né? Então, ficamos com esses papeizinhos, tá? Perfeito? Aí, a gente vai vir aqui, vou dar mais uma última secada, tá? Que ainda não tá totalmente seco e agora eu vou precisar pra isso. E agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos de fora pra dentro, né? A gente vai considerar aqui, tá? Então eu vou vir aqui, vou botar de novo o meu EVAzinho aqui. Vou fazer um pequeno furinho. E aí, a gente vai fazer ao contrário aqui, né? Vou fazer ao contrário. Então, tem que ser esse agulhão ou, tipo, pincel que eu consiga fazer o furinho e descer com ele pra ele fazer o acabamento, tá? Então... Não pode ser um agulhão tipo esse aqui, ó. Esse mais simples, tem que ser aquele... Na verdade, esse aqui, ele vem como auxiliar de costura. Mas eu já usei fundo de estilete, né? Eu já usei outras ferramentas aqui pra vocês. Gente, e aí é o seguinte, a gente faz, né, pra deixar um melhor acabadinho. Conseguiu tirar um tequinho do papel que ficou a mais? Tirem, tá? Se você conseguir, né, dar uma melhoradinha no acabamento. Porque, claro, né, o ideal, como eu falei, é ter a crop. Mas eu quis trazer mais uma estrutura diferente. E com jeitinho dá certo. Tá? Então, ó, fiz os meus furinhos. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa folhinha aqui, ó. Vou posicionar nesse meu espaço aqui e vou marcar nesse meu espaço que tem a bolinha e vou marcar aqui, ó, com um lápis. O meio da bolinha, vou marcar com lápis. Tá? Beleza. Vou separar duas nessa medida. E vou pegar mais uma e vou posicionar aqui também. Ó, posicionar com a guarda, tá vendo? Que a guarda tinha 14,5.
Só que aí, ó, eu vou vir aqui e vou fazer nessa outra distância que eu tenho aqui. Da minha segunda bolinha. Então, eu vou fazer com um lapisinho aqui. Deu pra entender? Então, eu vou pegar essa distância, que é uma distância, e vou pegar essa outra distância. Perfeito. Vem aqui. Vou pegar essa e essa. Eu tenho duas da distância mais alta e duas da distância mais curta, vamos dizer, certo? E aí, gente, ó, eu vou furar bem no meio de onde eu dobrei. Ó. Tá vendo? Então, bem na linha, não é nem mais pra lá, nem mais pra cá. É bem na linha. Ó, bem na linha. E as outras duas, eu vou fazer a mesma coisa. Vou abrir aqui. Deixar alinhadinha. E já vou furar de uma vez também, ó. Aqui. E aqui. Ó. A distância vai ser um pouquinho diferente. Certo? Tenho essas distâncias aqui. Deixa eu pegar meu saquinho de botãozinho. Aí vocês receberam saquinhos de botão, né? E receberam também esse detalhezinho, que é pra fazer um enfeitinho. E a gente vai ter o cordãozinho verde, né? Vamos lá, cordãozinho verde, que vai ser o que eu vou amarrar. Assim que eu achar a pontinha dele aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar o meu cordãozinho em 4 pedaços iguais. Quem preferir fazer com outro tipo de fita, de linha, a gente vai acabar dando um nozinho, certo? É claro que o cordão encerado, ele é mais fácil de travar. Mas aqui, esses tonzinhos aqui são tão fofinhos, então é isso. Eu preferi isso, mas vocês podem aí brincar com os tipos de cordão. Vocês vão entender o que a gente vai fazer. Então, eu vou passar, vamos ver se eu vou conseguir passar sem passar ódio no coração. Eu vou querer passar um botãozinho, uns 2 botõezinhos, né? Alinha pelo botão primeiro, tá? Então, ó. Então, tô passando a linha pelo botão, tá? Então, beleza, passei. Aí, deixa eu mostrar. Passei aqui, tá vendo? Deu pra ver aqui, né, gente? Deu uma travadinha lá no botão. E eu vou colocar esse botãozinho aqui pra trás. E vou passar essa linhazinha aqui. E essa linhazinha aqui. Certo? Olha lá. E daí eu vou pegar a minha medida, que ele é mais aqui, né? Essa medida aqui, ele tá menorzinho aqui em cima. E vou passar isso aqui também aqui. Pode ser com a ajuda de um agulhão, de um fio, né?
até com uma agulhinha, né? Vamos ver se eu vou conseguir com o agulhão. Vou ter que pegar meu fiozinho de nylon. Acho que agora vai. Foi. E aí eu vou dar um nozinho. Quando eu digo que a gente pode aumentar a capacidade de foto, é porque a gente pode colocar várias dessas abinhas em cada amarração. Aqui eu vou colocar uma em cada, tá? Mas a gente pode colocar, a gente pode acrescentar em várias, né? Então, fica aí uma opção de vocês acrescentarem mais e mais e mais e mais paginazinhas. Então, ó, lembra que aqui a gente vai ter espaço suficiente, né? Eu só vou querer, antes de fechar, andar um pouquinho com o meu botão. Porque eu queria que ele desse, de alguma maneira, o acabamento aqui em cima. Onde não tem o ilhós. Então, eu vou devagarzinho, puxando e travando. Deixa eu ver. Ó. E aí, aqui eu vou conseguir dar um nozinho. Então, eu vou vir aqui. Cuidado pra não puxar muito e não rasgar totalmente, tá? Então, deixei bem justinho. Posso dar um lacinho. Ou posso finalizar com mais um nozinho, tá bom? Então, ó, fica aqui o acabamento do botãozinho, né? Quem quiser botar o ilhós, pode deixar o botãozinho mais folgadinho, tá? Mas ele já dá um charmezinho. E aí, a gente vai fazer isso página a página, tá certo? Então, nessa segunda, eu já vou usar a minha outra medida. Lembra que eu medi separadamente? Então, a gente vai botar aqui. Vamos lá, vou botar agora um mais pretinho, um botãozinho mais pretinho. Vou fazer esse, aí eu já vou pra capa, tá? E pras decoraçõezinhas. Vou fazer mais um pra vocês entenderem. E eu tenho aqui um azulzinho também. Então, ó, coloquei meus botões. Vou colocar o preto pra cima e o azul pra baixo. Passo aqui por baixo, passo por baixo e vou encaixar na minha folhinha. Vamos guardando.
presinho. E assim sucessivamente. Vamos deixando aqui o nosso lacinho e ó. E vamos criando. Não tava tão puxado. Temos que desfazer esse nozinho. Não tava tão puxadinho aqui. Volta pra cá. Antes de travar aqui, vamos olhar lá se os botõezinhos ficaram bem travados. Cuidando pra não perder a ponta, né? Vamos puxar assim. Agora sim. Se tiver uma pessoa para segurar o nozinho, melhor ainda, né? Então, assim, ó, sucessivamente a gente vai prender essa e prender essa. E aí podem colocar, de repente, ó, um amarelinho, né? Um outro cinzinha, um transparentezinho aqui embaixo, um outro azulzinho. Vocês devem ter aí alguma composição que fique super fofo, certo? Bom, feito isso, gente, eu separei aqui, eu vou até considerar aqui pra gente ter uma noção espacial, uma fotinho bem maravilhosinha, ó. Que as fotos em pé ou as fotos deitada ocupam muito do espaço, certo? Então, essa é a parte boa. E aí, o que a gente pode considerar como decoração? Sobrou daquela outra folha que a gente tinha, né? Usado para fazer as patinhas. Lembra que eu tinha considerado? Então, sobrou alguns dos elementos. Quais serão as minhas sugestões aqui de decoração? Então, ó, a gente pode considerar 3 centímetros por 14, podemos. De restinhos, que agora a gente tem esse resto aqui também, né? Então, a gente pode considerar por 14, ó. E eu falei aqui 3,5. 3. Tipo assim, ó, essa parte inteira a gente já pode cortar por 3. Serão 16 folhas, né, decoradas. Com 4 lados. Então, todos os restinhos que sobrarem, a gente pode considerar essa medidinha para fazer ali uma bordinha e depois incrementar com papel. Então, só nessa faixinha aqui, eu já consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda tem mais essa daqui, então já dá pra considerar bastante, certo? E aí, a gente vai fazer o quê? A colagem. Pouquinha cola. Cuidado com os excessos, né, de cola. Então, a gente vai vir, ó. Vai considerar uma margenzinha aqui.
A foto, eu vou poder deixar ela com 14 também, né? Ó lá. E aí, eu posso fazer as minhas decorações. Então, por exemplo, faço um quadradinho desse, sempre lembrando de colocar a fitinha banana e cola na fitinha banana, hein? Tem um óculos aqui. Aí tenho esse. Tem uma plantinha aqui. E uma rosinha. Ou sei lá, tem uma rosinha aqui. Então, percebam que é um álbum fácil, um álbum, né, que tem fim aí, que a gente vai usar todos os restinhos e vai ficar mega charmoso. Então, ó, eu vou colocando as minhas fotos. Preciso tirar pouquinha coisa, porque essa foto tem 10 por 15. Quem quiser colocar tapetinho, pode também, tá? Mas se eu considerar a minha própria página como margem, também vai ficar super charmoso, tá bom? Então, ó, aqui, por exemplo, mais uma composição. Aí eu venho e boto um cachorrinho, certo? E vou dando sequência aí às páginas do meu álbum. Bem fácil. E como eu falei, quem quiser aumentar mais, gente, é só colocar mais pagininhas, perfeito? Agora vamos para a montagem desse nosso shake aqui. Quero colocar aqui uma... Opa, desculpa. Aqui eu vou deixar ele em pezinho. E aí, claro que eu não podia deixar, né, o meu shake maravilhoso aqui. Eu vou colocar no vermelho. Ai, meu Deus, aqui. E aí a gente tem aqui essas duas fofurinhas aqui que eu vou usar. Ah! Não me esqueça. Antes que eu me esqueça dessa... Esse daqui, ele serve como um clipezinho pra gente fazer um charminho também, né? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, é só eu encaixar. Olha que charme que fica. Serve como um detalhezinho para as produções dos nossos álbuns. Certo? Então, voltando para nossa composição. Vou colocar, então, aqui. Vou dar uma lixadinha aqui, que eu gosto de tirar o... Então, vamos colocar... Parece que tem bem uma sujeirinha aqui. Vem aqui. Vem aqui.
Aí eu vou colocar a vermelhinha dentro do coração, né? Acho que até exagerei um pouquinho. Vamos lembrar aqui de colocar. Tirar o nosso acetato. Cola branca. Ah, será que era ao contrário? Certifique-se do lado, antes de colar. Só passar a aguinha, limpar com cuidado pra não riscar, né? Pra não riscar tudo. Ainda tem uma sujeirinha aqui. E aí, pra finalizar, essa partinha que a gente já tinha, inclusive, até envernizado, né? Certifica que ele ficou bem montadinho. E aí, aqui também já vou aproveitar para colar esse aqui, que era uma das minhas peças favoritas. Achei que ele ficou muito charmoso no vermelhinho. Né? E aí, depois que colar bem esse, eu vou colar... Acho que dá pra colar do ladinho. O potinho retinho aqui. Certo? E aí, só deixar secar bem e tá pronto o nosso mini álbum com essa estrutura toda diferente, com a aplicação aqui de shake, com a lateral de botãozinho e com esses layouts simples, mas muito charmosinhos. Então, só deixar secar pra gente movimentar ele e mandar fotinho pra vocês. Bom, as únicas sobrinhas do meu box foram os de gatinho aqui, né? Quem for fazer pro gatinho, tanto o sachê quanto o álbum, ou também nada impede de fazer outra composição e usar aqui os gatinhos. Quem tiver cachorrinho e gato pode fazer uma mistura aí, né? Que também são fofos, né? Esse esqueletinho aqui com chá. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença. E mais tarde eu posto foto dessa capa aí, fofíssima, e desse albinho pra vocês. Beijo, beijo. E até mais.